welcome to my channel. I'm Fernanda, your teacher, and today we are going to talk about parts of speech. O que significa isso? Parts of speech, se você for traduzir literalmente partes do discurso em português, na gramática do português a gente chama de classe de palavras. Então vamos ver quais são as palavras que nós temos na língua inglesa. Are you ready? Mas antes de nós começarmos, deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal para receber todas as novidades que eu postar aqui. Vamos lá? A primeira classe de palavras, que é essencial, é de verbs. Verbs, que são os verbos. Os verbos, eles se posicionam na frase logo após um substantivo e eles trazem a ideia, de ação, normalmente, para a frase. Exemplos de verbos em inglês muito comuns: do, go, come, listen, talk, dance, study. Todos esses são verbos, ok? Além dos verbos, nós temos a classe dos nouns. Nouns, que são os substantivos, palavras que nomeiam coisas ou pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo table, que é uma coisa, mesa, é um noun, é um substantivo. Ou se eu falar meu nome, Fernanda, it's a noun. Ou se eu falar o nome do meu país, Brasil, is a noun, nome próprio, como a gente tem em português. É a classe dos substantivos, nouns. Terceira classe é dos adjectives. Adjectives, os adjetivos, que são palavras que trazem qualidade para descrever alguma coisa, algum lugar ou uma pessoa. Por exemplo, se você for falar de uma pessoa, beautiful, intelligent, nice. Tô falando só coisas boas, mas também pode ser boring, ugly. São adjetivos para classificar uma pessoa. Ou se você for falar de inglês, por exemplo, você pode dizer que você acha inglês muito fácil ou muito difícil. Easy, difficult. São exemplos de adjetivos. Um ponto importante, os adjetivos em inglês não têm número, nem gênero. O que isso significa? Que eles não vão para o plural e que não tem feminino nem masculino. Que beleza! So cool! Outra classe de palavras é dos adverbs. Adverbs, que são os advérbios. Como o nome já diz, advérbio vem junto do verbo e ele modifica o verbo. Ele nos traz a ideia de como a pessoa ou como algo faz alguma coisa. Então, por exemplo, I speak slowly. Slowly is how I speak. É como eu falo. Ok? Normalmente, os advérbios de manner, adverbs of manner, que é de modo, advérbio de modo, eles recebem esse sufixo ly, o li, no final. Tem outros advérbios também, mas esses, são os mais usados, Também tem os advérbios de tempo, para você falar, por exemplo, always, sometimes e outros. O quinto grupo que eu vou falar aqui é das prepositions. Prepositions, o favorito dos alunos, só que não, Porque todo mundo confunde as prepositions. Se você for estudar preposições em português, você vai ver que também não é tão simples na nossa língua, que a gente não percebe. As preposições, elas são muito importantes porque elas conectam as ideias na frase. Exemplos de preposições em inglês: in, on, at, for, from, with, without, since. Tem muitas. Não se preocupe em aprender uma lista de preposições ou decorar as preposições. As preposições a gente vai aprendendo com o tempo, conforme você vai estudando, vai lendo, ouvindo e sem neura, porque até os falantes nativos acabam cometendo erros ao usar preposições. Assim como nós, com certeza,
certeza você, brasileiro como eu, também às vezes fica em dúvida em relação a preposições, principalmente se tem uma preposição no artigo, tem crase, não tem crase. Em inglês não tem isso, ó, já é bom. Um outro grupo de palavras do inglês é de pronouns, que são os pronomes. Como o nome já diz, substitui o nome. Então, por exemplo, se você for falar de uma pessoa, Fernanda, né? Fernanda is my teacher. Você pode substituir o nome Fernanda por ela. Ela é minha teacher, né? Ela é minha professora. She is my teacher. Então, she é um personal pronoun, pronome pessoal, porque está se referindo a uma pessoa. Tem outros pronomes em inglês que são ensinados no nível básico, separadamente, né? Porque são complexos, a gente precisa de um tempo para assimilar. Os mais comuns são os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you and they. Eles são os primeiros a serem estudados. Não queime etapas. Domine esses antes de ir para outros, ok? Outro grupo que também é importantíssimo para conectar ideias é o de conjunctions. Conjunctions, conjunções. Como o nome já diz, que conecta, né? Conecta as ideias. Por exemplo, and, but, so, then. Essas palavras, elas são estudadas quando o aluno já tem alguma base e começa a criar frases um pouco mais longas, começa a escrever parágrafos curtos, são as conjunctions. E o último grupo é um grupo que a gente precisa para o speaking, que são as interjections, interjeições como out, quando você se machuca, ou wow, quando algo é incrível, ou yuck, quando algo é nojento, yummy, quando você come uma pizza bem gostosa. Essas interjeições são usadas na fala. É claro que você pode escrever numa conversa, se você estiver texting, né, batendo um papo pelo WhatsApp com alguém, por exemplo, você pode escrever. Mas elas aparecem muito mais na fala, como em português, né, gente? A gente não escreve she. É muito difícil, a gente fala, mas não faz tanta parte da escrita. E aí, você já conhecia essas 8 parts of speech em inglês? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. See you next time. Bye!